Foi. Foi. Fala aí, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta aqui, né? Mais uma segunda-feira. Mais uma segunda. Essa é a quinta, viu? Ah, essa é a quinta. Eu tinha errado anteriormente, eu falei que não é. É a quarta. Essa é a quinta. É a quinta. E o assunto hoje está prometendo, hein? Nós vamos bem devagar. Hoje a gente não vai poder correr, não, porque tem um monte de pergunta que nós vamos fazer que já tem a resposta, né? Claro, né? Senão, ainda bem que você fez. Só fazer a pergunta e não ter a resposta. Mas é bem complicado o assunto. É interessante e eu creio que nós vamos aprender muito, porque eu já estava aqui aprendendo com o Romualdo bastante coisa, viu? E eu espero que você enjoy conosco, tá? Desfrute esse momento aí conosco para aprender. Enjoy conosco. Senhor, eu quero orar para que o Senhor abençoe a minha vida, a vida do evangelista Romualdo, que nós possamos, Senhor, ser usados por Amém, Ti meu Pai. para corresponder Amém, o Jesus. assunto que vai ser tratado Assim hoje. seja, Senhor. Delicado, de suma importância, Amém, meu Pai. que nós temos que aprender, Senhor. Amém. Seja conosco e abençoe cada lar, abençoa cada Assim vida seja, Senhor. que vai participar dessa live Amém, Jesus. conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar correto, que senão o Davi vai chegar e falar assim, você não falou que ministério que nós somos, né? Batista Gratidão, Ministério Batista Gratidão, Avenida Queiroz Filho, número 82. Vila América, Dia de culto. Santo André. E o dia de culto? Fica perto da onde? Perto Nossa do igreja. Na esquina da Perimetral, posto Shell, à direita, em frente ao Atrium Shopping. E o que dia que tem culto lá, Romualdo? Aqui, Aqui tem todos os domingos 8h30 da manhã, e às 18h15. Sejam e logo vai ter culto quando? sexta-feira. Culto de libertação, a sexta-feira. Ele só está aguardando a data. Vai ser em março ou abril? Lá em março agora. Em março? É. Então vocês aguardem que logo vem Porque a culto de pandemia libertação. já passou, né? Já está diminuindo. Eu estava usando com cautela, mas tem muita gente perguntando, interrogando, precisando. Não, domingo agora, mais conhecido como ontem, ontem teve libertação aqui de um monte de pessoas. Foi benção, né? Foi Muito bem. benção. E pesado, a gente sabe que é um... Ó, o Davi entrou. Boa noite, Davi. Boa noite, Davi. Um abraço, Davi. Amém. Bom, Vamos lá. acho que começamos tudo certinho, né? Bom, agora você vai louvar, né? Eu vou louvar. Gente, o Nelson Gonçalves vai vir aí, hein? Não. Sabe o que foi? Deixa eu tomar um golinho d'água. Eu peguei a letra dessa música aqui da Bíblia, mas eu não fui tentar buscar aqui, eu não sei. Talvez até vocês, quando eu louvar, vocês vão identificar. E eu fiz essa música pensando no Nelson Gonçalves. Mas o abençoado foi morrer antes de eu... Engraçado que eu não sabia da história dele, quer dizer que a esposa orou para ele ser liberto. Ele era viciado em cocaína. E foi liberto. Foi liberto, ele se libertou. Olha. Ele tem um testemunho da esposa dele que é um negócio assim muito sério. Tá vendo? Muito Eu não sério. sabia disso. Procurem Não na sabia. internet e vocês vão ver. Eu não sabia, hein? Eu não vou falar nada não, porque senão eu me emociono. Mas então é assim, ó, eu vou tentar imitar o Nelson, tá bom? Essa música eu compus em 2005, chama-se A Palavra de Deus. É assim, ó. Toda palavra de Deus é santa e pura, escudo forte para aqueles que nela confiam, para seus guerreiros, poderosa armadura, compara-se ao justo, ao que nela crê. De novo, meu filho, toda palavra de Deus é santa e pura, escudo forte para aqueles que nela confiam, para seus guerreiros, poderosa armadura,
compara-se ao justo, ao que nela crê. Não me des pobreza e nem tanta riqueza, sustenta-me todo dia com o teu pão, meu Deus, para que de tão farto não venha eu a te negar, e com soberba venha dizer quem é o Senhor. O empobrecido não venha eu a furtar, e manche assim teu nome, Jesus, meu Redentor. Que lindo, hein? Toda palavra de Deus é santa e pura, escudo forte para aqueles que nela confiam, para seus guerreiros poderosa armadura. Compara-se ao justo, ao que nela crê. Gostou, Nelson? Oh, senti. Reviveu, hein? Ei, Nelson. Meu pai que gostava dele. Eu também gostava. Bom, você sabe que nós paramos na página 9. Página 9, lá no começo. Estávamos falando do quê? Item 4, os sinais que precedem o arrebatamento. Item 4.1. O que nós vamos ver agora é esse item aqui assim, ó. Está escrito em Marcos 13, 9, versículo 13. Leia aí, pastor. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sereis odiados por causa do meu nome. Está chegando? Parece os dias de hoje ou não? Nem falar. Quantos pastores não foram mortos nesses tigres asiáticos aí? Agora, recentemente, aí parece que Islã, mataram aí pastores da Batista, missionários. Este aqui é um grande sinal. Este aqui é um grande sinal de que o arrebatamento está batendo as portas. Vocês querem ver outro? Marcos 13, 12. Um irmão entregará à morte outro irmão. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. É o que está acontecendo hoje ou não? Nossa, você falou, eu lembrei da Love Coffee, né? Aquela menina que... Como é o nome dela? Ixi, Love Coffee, eu esqueci o nome, mas é algo assim. Vocês já vão saber qual que é essa que contratou dois irmãos aí para matar o pai e a mãe. Depois ela foi no enterro e chorava, mas chorava assim de... Ela está em Taubaté, né? Sei lá onde que ela está agora, essa coisa. A minha foi no enterro e chorava lágrimas de crocodilo. A gente está citando um que a gente lembra. Mas e fora os que a gente... Se você assistir esses programas aí que começam às 4 horas da tarde e vão até às 7 horas da noite... Você não sai de casa. Você não sai de casa, você vê de tanta gente, de tanto irmão matando irmão, de tanto filho matando pai, de tanto pai matando filho. É um horror, é um horror, é um horror, é um horror. Esse é outro sinal, como eu estou lendo aqui. Cumpriu. Quer ver outro? Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Olha aqui, ó. Embora Lucas 21, 29 acrescenta ao texto da figueira e outras árvores, há uma indicação nessa parábola quanto ao reflorescimento de Israel como nação. Uma parábola significa uma ilustração, portanto, não pode ser levada ao pé da letra, pois traz em si um significado. Portanto, Jesus aqui não fala da figueira em si, mas faz uma referência a algo maior. Se lermos Lucas 13, 6, está escrito a parábola da figueira estéril. Veremos que Jesus usa a figueira como sinônimo de Israel
indicando que a justiça de Deus estava esperando mais um tempo para que ela desse os seus frutos. Prestem atenção, até 1947, Israel era uma nação sem pátria, como diziam muitos. Foi em uma reunião extraordinária da ONU, presidida pelo médico brasileiro Oswaldo Aranha, que graças ao seu voto, que Israel voltou a ser uma nação, com o seu território definido, ou seja, a renovação da figueira. Para que todas as demais profecias aconteçam, era imprescindível que Israel voltasse a ser uma nação, sem o que nenhuma das profecias faria sentido. Queiram ou não, este é o sinal mais enfático que anuncia o arrebatamento. É esse, né? É esse aqui. Esse é o sinal, como é que fala? Fálico, fático, sei lá. É o sinal mais importante. Israel se tornou uma nação novamente em 1947. Eu me lembro que o meu sogro falava sempre isso. Ah, é? Quando falava lá da coisa, falava, Israel é nação, o israelita é nação sem pátria. E aí? Agora tem a pátria. Voltou. Esse é o reflorescimento da figueira. Esse é o sinal mais enfático. É enfático que eu queria lembrar. Enfático. Este é o maior sinal de que o arrebatamento está batendo as portas. E uma nação forte, hein? Uma nação fortíssima. Fortíssima. Vai ver o que Israel faz com a água salgada. Não, eu vivi 8 anos nos Estados Unidos, as frutas, melão, melancia, uva. No meio do deserto. Vem de lá. Você sabe que eu vi outro dia, que os caras nem acreditavam, Israel exporta peixe. Também, Você acredita? não sabia. Está com água no nariz. É mesmo? Israel exportava peixe. Faz criação de peixe em estanque. É uma nação abençoada por Deus. Não adianta o pessoal querer tirar Israel dali. Aquilo é território que foi dado por Deus. Operando Deus, quem impedirá? E é uma nação abençoada. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, é abençoada. Não, mas eles crucificaram Jesus Cristo. Isso é verdade. Mas não adianta. É nação de Deus. Porque ele fez uma promessa lá para Abraão. E a promessa que Deus faz não cai por terra, filho. Pode acontecer o que for. Não tem capeta que consiga derrubar. Não tem capeta. Falando em capeta, eu estava conversando com você, vou fazer um parênteses aqui. Teve uma vez um pastor na igreja que falou o seguinte, ele falou, se eu chamar um monte de gente aqui, eu sei que tem Satanás que não vai deixar as pessoas se levantarem aqui para vir libertação. Então ele falou assim, ele pediu para que toda a igreja levantasse a mão. E ele falou mais ou menos assim, nessas palavras. Digam comigo, Senhor, aí o pessoal repetia, Jesus Cristo, eu te amo. Eu te peço agora que tu envies o teu Espírito Santo para morar em mim, para tomar conta daquilo que é teu. Quando ele falou isso, teve um monte de gente que desmaiava. Então fica uma lição para nós. Você que está aí na tua casa, você está em depressão, você está sentindo mal, fala aquilo que eu te falei, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, toma conta daquilo que é teu. Vem em mim, Senhor. Você vai ver só como muda. Isso é melhor do que tu sabe por quê? Porque é a tua palavra que fala isso. Parênteses. Deus mandou falar, eu falei. Amém. Bom. E serviu para alguém. Eu tenho quase certeza que sim. Eu tenho certeza. Bom, agora vem um monte de perguntas com respostas. Está escrito assim, 4:2. Leia aí para nós. O arrebatamento. A igreja de Tessalônica tinha as mesmas dúvidas que a maioria de nós tem hoje.
com relação aos mortos e o arrebatamento. E foi graças a essas dúvidas que Paulo orientou os seus filhos e nos orienta hoje também. Vejamos as principais dúvidas que podemos destacar dentre esses assuntos. O que é arrebatamento? O que é o arrebatamento? É a retirada da igreja, ou seja, do corpo de Cristo e seus santos, e o encontro com Cristo nos ares, antes do início dos 7 anos de governo da besta e do anticristo, e o período de perseguição. A besta é o líder religioso e o anticristo é o líder do governo. Então, vai ser retirado de uma hora para outra. Tomado. Qual o objetivo do arrebatamento? Livrar os seus santos do período de tribulação e da perseguição da besta. Eu creio, tem teólogo que fala o seguinte, que é depois da tribulação, eu acho que vem antes. Pelo simples fato de existir um arrebatamento, é para livrar aqueles escolhidos do sofrimento. É verdade. Concorda comigo? Livrar desse negócio terrível de Terrível, vai ser terrível, vai ser terrível. Vai ser um negócio como nunca houve dantes na Terra. Sofrimento mesmo. Quem irá participar do arrebatamento? Em primeiro lugar, os mortos em Cristo. Em primeiro lugar, os mortos em Cristo. Ou seja, aqueles que guardaram a sua palavra e descansam no Senhor. Estes ressuscitarão com o corpo da incorruptibilidade. O nome bonito, hein? Incorruptibilidade, do qual Cristo foi o primeiro a receber, por ocasião da sua ressurreição. Em segundo lugar, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, revestidos do mesmo corpo glorioso de Cristo para o encontro com o Senhor nos ares. Textos bíblicos de apoio. Pode ler. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoando a trombeta, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Em Lucas 17, do 34 ao 37, diz, isso aí todo mundo conhece, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então vai ser algo assustador. Isso aí vai acontecer num piscar de olhos. Rápido. E tem mais. Jesus Cristo não vai colocar os pés na terra. Aqui no arrebatamento não. Nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Primeiro aqueles que dormem. Os mortos. Senhor. Os mortos irão ressuscitar. Depois nós vamos falar, mas é aquele que... Porque tem gente que pergunta, e pergunta com razão. E aquele que foram queimados, e aquele que não são? Nós vamos logo ver isso aí. Tá. Temos com resposta. O importante é o seguinte, isso é num piscar de olhos. Tem que estar preparado, então. Tem que estar preparado. E os que forem cremados e não têm mais os ossos? Deus não depende de ossos para ressuscitar o corpo glorificado. Para tanto, basta lermos Apocalipse 23,
deu o mar os mortos que nele estavam. Ixi, é forte, hein? A morte, o além, entregarão os mortos que neles havia. E foram julgados. E foram julgados Por um. um por um, segundo as suas obras. Embora este texto faça referência segundo a ressurreição, ou seja, daqueles que não participaram da primeira, não será diferente por ocasião do arrebatamento, pois a morte deverá prestar contas do corpo dos santos. A morte vai prestar conta dos seus Um por um, corpos. Romualdo. Um por um. Até no mar. Morreu afogado. O mar morreu afogado. A morte vai prestar conta. A morte vai prestar conta dos seus corpos. Então aqueles que estão lá Estejam no mar, foram queimados, a morte vai prestar conta de todos os corpos. até aqueles que morreram Não no sou o que eu Titanic. estou dizendo. Está no Titanic lá no fundo. Vai ter que ser devolvido. Tudo está aqui. Agora a pergunta que todo mundo faz: onde estão hoje os mortos? Para esclarecermos essa pergunta, vamos recorrer à doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a mesma aceita pela maioria das igrejas evangélicas e reflete mais de perto a realidade. Segundo o que nos ensina a Bíblia, se perguntarmos aonde estão Davi, Paulo, Pedro ou Maria, muitos responderão: no céu. Se perguntarmos onde estão Hitler, Stalin ou Herodes, muitos responderão: no inferno. Estão certos, pastor? Não, estão errados. Na verdade, segundo as Escrituras, os justos que morreram ainda não estão nos céus e os ímpios também não estão no inferno. Nem as mansões celestiais de glória, nem o inferno com seus tormentos foram inaugurados. O céu somente será povoado após a ressurreição dos mortos. Então não existe nada. Nós vamos ver, porque a pergunta imediata é o seguinte: mas onde estão então os caras que morrem? Porque já está com nosso Senhor. Por enquanto, não. Estou falando com base, eu li a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, li as outras também. Mas a do Evangelho Quadrangular, a mim me parece que é a mais adequada, apropriada, que responde perguntas que ficam no ar. Isso aqui não é matéria de pregação, gente. Isso aqui é matéria de escola dominical. E é bonita. Eu estou aprendendo. Eu também aprendi, porque me encafifei com isso. Vai mais como é? Não está? Onde que está? Vocês querem ver? Vou colocar e você lê o resto. Quer ver? Satanás está no inferno atormentando os ímpios que morreram? Não, ao contrário, o que muitos pensam. O inferno não foi feito pelo diabo, mas segundo o que Jesus nos ensina, foi feito por Deus. Satanás não está no inferno, não manda no inferno e nem quer ir para lá. O inferno foi feito para a condenação de Satanás e de seus anjos rebeldes. O homem que não é lavado no sangue do Cordeiro, e aqueles que foram condenados por suas obras irão para lá, pelo simples fato de existirem somente dois senhores. Aqueles que optarem por Satanás ou forem condenados pelos seus pecados terão o mesmo destino que ele, gostem ou não da ideia. Aonde está Satanás então? Ele está nas regiões celestiais, onde é na dimensão espiritual, tendo livre acesso à terra. Portanto, não há galardão ou condenação eterna sem que primeiro ocorra a primeira ressurreição. Textos de apoio. Apocalipse 24:6. O restante dos mortos ímpios que reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é o juízo, não tem autoridade. Jó 1, 6 a 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. Então os caras acham que quem manda no inferno é Satanás. Satanás não é besta, Satanás não quer ir para o inferno. Você acha que o que Satanás está fazendo aqui na terra? Destruindo. Está destruindo, ele quer destruir por quê? Ele quer destruir porque isso aqui é obra do Criador. Por que ele persegue aos cristãos? Porque os cristãos são dele. E ele quer carregar com ele uma montoeira de gente. Quer destruir. Mas ele sabe que ele está condenado. Ele já está condenado. Mas ele quer destruir. Ele quer acabar com o quê? Com a maior criação. E uma das maiores criação de Deus, qual que é? O homem, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele ficou uma fera, hein? É claro, ele era o anjo de luz, o cara. O cara era anjo de luz, querido. Era um serafim lá, bem poderoso. Agora prestem atenção aqui para responder a pergunta. Afinal, onde estão os mortos então? Todos estão naquilo que se chama de estado intermediário, em condição de espera, que é o período compreendido entre o falecimento e a ressurreição. Jesus o chamou de seio de Abraão. São erros doutrinários grotescos e sem fundamento bíblico. Pode falar. Purgatório. Falsa doutrina inventada pela Igreja Católica, que afirma ser um lugar intermediário de tormento, onde os ímpios podem pagar por seus pecados após a morte, e assim que eles estiverem totalmente quitados, poderão entrar no céu. Opa, aí é muito bom, hein? Uma espécie de baú da felicidade celestial. Aí, Silvio, onde a mercadoria somente pode ser retirada após o pagamento de todo o carnê. Isto significa dizer que após a morte ainda há chance de salvação. Silvio! E todos sabemos que a salvação somente é adquirida em vida. Diria quem? Silvio. O Lombardi falava assim. Reencarnação, e aí? Reencarnação. Base doutrinária de todas as seitas espiritualistas, que ensina que o homem, após a morte, pode reencarnar, ou seja, pode voltar à vida em forma até mesmo como um animal. Dizem que o objetivo é o aprimoramento espiritual, totalmente fora do contexto das Escrituras, fazendo também crer que há esperança de salvação fora desta vida. Meu, essa doutrina é terrível, hein? É terrível. Vamos chegar até o final. Agora, sono da alma, leia. Base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Testemunho de Jeová, afirmando que a alma está dormindo inconsciente ao lado do corpo. Não chega a ser tão desastrosa quanto as anteriores. Leia aí, o que está escrito? Em Hebreus 9:27 encontramos: e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo, refutando desta forma as duas primeiras que falam sobre purgatório e reencarnação. Então Matou. As duas primeiras acabaram. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Ao homem foi dado morrer uma vez só, depois disso o juízo. Querido, se você tem que se salvar, ou você trata de aceitar Jesus Cristo nesta vida, porque depois para diante não tem mais não, viu, filho? Não tem mais não, não é que nem estava falando aqui do carnê do baú, do baú, não tem nada disso não, filho. É agora. Olha aqui para mim. Você já percebeu quando eu faço muito funeral, né?
E o que mais se ouve no cemitério é assim, olha, eu senti, eu devia ter ido falar com ela ontem. Eu estava me chamando. Porra, para com isso. Isso é uma barbárie. E você não precisa depender de ninguém para aceitar Jesus Cristo. Você é salvo. Não precisa. Você não precisa, querido. Não precisa ninguém perguntar para você se você aceita. Se você fizer como aquele pastor que eu falei para você, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, se você quiser ser mais específico, Senhor Jesus Cristo, eu te amo. Toma conta daquilo que é teu. Vem através do teu Espírito Santo e toma conta de mim. Se você fizer isso, você está convidando o Espírito Santo. Espírito Santo não mete o pé na porta e entra. Quem mete o pé na porta e entra? O Quem diabo. É? O diabo. O diabo faz isso. Você convidando, você não precisa de mais nada. Você aceitando Jesus Cristo, você pode fazer Você isso. abre a porta. Você está abrindo a porta. Quem bate, a porta. Abre. Quem pede, Você dá, quem busca, Acha. acha. Palavras de Jesus Cristo, gente. Não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. Não amanhã, depois que eu... Porque tem gente que fala assim, não, porque agora eu estou bebendo, porque agora eu estou fumando. Não interessa isso. Não interessa esse trecaiado de estar bebendo, estar fumando. Venha como está. Venha como você está. Depois o Espírito Santo tomando conta de você, ele muda a tua vida. Quem muda a vida não é pastor, não é presbítero, não é apóstolo, não é ninguém. Quem muda a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é esse gatinho que está aí do teu lado, nem esse cachorro aí não, viu? Não, não é não. Isso Nem aí a tua não esposa. existe. Nem existe, hein? Nem o teu marido também. Não é. É. Quando acontecerá o arrebatamento, pastor? Diga. Quanto às datas, Jesus Cristo foi bem claro ao dizer que não existem datas prefixadas, sendo exclusividade do Pai, seu conhecimento, não sendo conhecida nem pelo Filho. Marcos 13:32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso aqui quem disse não foi apóstolo, não foi Jesus Cristo que disse, falando dele mesmo. Então, não creiam nessa bobageirada de datas. 30 de julho, vocês não saiam na rua porque vai chover canivete, vai chover guarda-chuva aberto, tomem conta, fogo, raios que me partam. Meu Deus, é muito absurdo. E o pior é que quando deram essa previsão aí, eu liguei para a pessoa, porque ele foi bem ignorante comigo. Aí eu fui fazer uma ironia por ele, né? Eu falei, e aí, você não trabalhou, né, ontem, né? Lógico que eu trabalhei, ué. Então como é que você foi? Você não saiu na rua, você foi pela calçada até lá. Porque você está vivo. Mas tem tanta besteira que Deus me falou. Não falou não, filho. As palavras de Jesus Cristo, nem ele sabe. Ele não sabe. Essa data é exclusividade de Deus. E essa guerra, o que você tem a falar? É sinal? É para se preocupar? Você lembra que nós quisemos? Mas as guerras e rumores de guerra, Então não precisa vos se assustei. preocupar. Calma, gente, não é. O maior sinal é a nação de Israel que voltou a ser nação, pátria. Esse é o maior sinal. Não tem nada a ver isso aí. Nada. Nós vamos ter sempre guerra, gente. Sempre. Guerra, vai sempre ter guerra. Não tem jeito. O ser humano é uma besta quadrada e vai sempre buscar. Por quê? Por causa da cobiça. E se não tiver A guerra é um negócio legalizado para um roubar o outro. Você acha que esses armamentos que estão indo para lá é de graça? Não, os custos custam milhões e milhões. Ah, se a Ucrânia fosse um paizinho pobrinho, Ninguém estava ajudando. alguém tinha interesse em invadir? Mandar equipamento. Por que eles não invadem lá aquela Mongólia, lá nos quintos do Lá inferno? nas montanhas. Vai lá. Não vai. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá para frente. 9.
como será anunciado o arrebatamento? Deus anunciará Jesus Cristo e ao seu arcanjo, que fará o ressoar das trombetas. Paulo nos descreve em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, ouvirão as trombetas os mortos em Cristo e os santos que estiverem vivos. Os demais não ouvirão. E quem não ouvir, significa Que ficou para trás. Olha, gente, se eu estiver morto, quem estiver morto vai ouvir a trombeta. É verdade. É verdade. Quanto tempo irá durar o arrebatamento? Será como num piscar de olhos. Jesus nos ensinou que assim como a sua volta, o tempo será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mateus 24, 27. Quem tiver com a Bíblia aí, pode ler o que eu estou falando. O que nós devemos esperar, então? O arrebatamento ou a segunda vinda de Cristo? É claro que devemos esperar e estarmos preparados para o arrebatamento, pois aqueles que ficarem para a segunda vinda enfrentarão uma série de perseguições, calamidades, como nunca antes visto na história do mundo. E qual é a ordem dos acontecimentos no arrebatamento? Segundo aquilo que se descreve em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 a 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57, os acontecimentos obedecerão à seguinte ordem. Anúncio de Deus aos anjos e arcanjos. Primeiro. 2. Soar das trombetas. 3. Descida de Jesus Cristo. 4. A ressurreição dos mortos em Cristo. 5. A transformação dos corpos mortais em mortais daqueles que estiverem vivos. 6. Encontro com Cristo nos ares para a subida aos céus. Aleluia! Eita, glória a Deus! Eita, dia maravilhoso que deve ser isso aí. E tudo isso num piscar de olhos. Tchum! Acabamos? 19h57. Ótimo. Nós estamos bom em tempo agora, hein? Tá bom. Fizemos bastante. Próxima live nós vamos responder as perguntas como essa aqui, ó. Por que Jesus se refere às grávidas e às que amamentam naqueles dias? Vamos, aí tem uma profundidade, hein? Como será o corpo glorificado? O que acontecerá na terra com o desaparecimento das pessoas? Mas não está demorando muito o arrebatamento? O mundo ainda continua o mesmo. Será que vai acontecer mesmo? Essas são figuras alegóricas. Na realidade, nada disso acontecerá. Será? Espera, Romualdo. Assuntos que nós discutimos hoje aqui foram tremendamente profundos, muito profundos. Vocês não vão encontrar isso daí em pregação, a não ser em escola dominical. Portanto, eu relutei muito em fazer essa live, mas eu espero que tenha esclarecido o coração de muitas pessoas. Tá bom, minha gente? Um assunto maravilhoso hoje, hein? Profundo, hein? Tá de parabéns. Bom, gente, nós vamos nos despedir Você vai orar por eles? e eu vou orar. Amém. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Deus da minha vida, pela oportunidade que o Senhor está dando
de trazer este assunto tão importante para a tua igreja, Senhor. Eu estou fazendo isso com ousadia, bendito Deus, na certeza de que o Senhor me ungiu e me capacitou para escrever esta apostila. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar hoje aqui, cada lar que acompanhou esta live, cada lar que vai ver isso no YouTube, cada lar que vai ver lá no site da igreja. Deus da minha vida, entra com providência, Senhor. Toque esses corações, bendito Deus, que ainda não te aceitaram, para que façam aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que aceitem Jesus Cristo, que convidem o teu Espírito Santo para vir sobre eles, Senhor, porque o teu Espírito Santo não nega. Se você pedir, quem pedir, Senhor, nós sabemos que o teu Espírito Santo toma conta. Toma conta da minha vida, toma conta da vida do pastor Amarília, toma conta da vida desta igreja do Ministério Batista Gratidão. Sê conosco, Senhor, dá-nos a tua diretriz. Sê com esta nação de norte a sul, de leste a oeste, Senhor dos exércitos. Nós te damos graça e pedimos e suplicamos em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês. Deus os abençoe. Até segunda-feira que vem. Se não houver na segunda-feira, está dependendo ainda de um compromisso meu. O meu também. Nós estamos meio assim. O meu tá? já está certo, compromisso. É o casamento que eu te falei. Então, provavelmente segunda-feira não haverá live. Tá bom? Você lembrou, ainda bem que você lembrou. Segunda-feira provavelmente não haverá live. Mas é tempo de nós estudarmos a apostila e fazer uma bela de uma live. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.